Olá, tudo bem, pessoal? Aqui é a professora Tainara. Junto com a professora Mariane, nós estamos ministrando, né, esse, esse mini curso, uma unidade, na verdade, de aprendizado, é, falando da relação, né, da íntima relação que tem a disciplina de dentística com a disciplina de periodontia. Então, eu vou entrar um pouquinho mais na parte de dentística e a professora Mariane um pouco mais na parte da pério, né? E a gente vai tentar mostrar essa relação que existe entre as duas disciplinas e a importância de se trabalhar de maneira multidisciplinar quando a gente se depara com procedimentos de dentística e periodontia. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente ir conversando, né, sobre uma breve introdução aí dessa relação das duas disciplinas. Bom, então, como que a dentística ela vai afetar a periodontia, né? Na verdade, eu acho que as duas vertentes são verdadeiras. Tanto a dentística pode afetar a periodontia, como a periodontia também pode afetar a dentística. Então, vamos entender um pouquinho, né, sobre como que funciona isso. As alterações gengivais, na verdade, elas acontecem de maneira generalizada em vários sítios bucais, né? Nós vamos dar um pouco mais de ênfase na parte de alterações gengivais em dentes posteriores, principalmente a parte que acomete ali a região, né, entre os dentes, região interproximal, quando a gente tem um problema instalado periodontal, né, e a gente precisa fazer um reestabelecimento de alguma restauração de classe 2 já existente, ou, né, fazer uma restauração pela primeira vez também nesse sítio. Então, a saúde periodontal, ela está diretamente relacionada com a prática restauradora bem executada, né? Então, se eu faço uma restauração bem executada, com lisura de superfície, sem excesso e bem finalizada, eu estou promovendo também saúde periodontal. A perfeita execução de uma restauração de classe 2, ela vai depender do correto uso de matriz, porta-matriz, cunha de madeira, a fim de obtermos formas e contatos proximais mais adequados. Então, essa etapa do procedimento, né, restaurador, quando a gente negligencia nessa etapa, nós podemos acarretar alguns defeitos na restauração definitiva, que podem ser desde excessos ou falta de material, né, trazendo várias consequências e danos aos nossos tecidos de suportação, de suporte, desculpa, que seria o nosso periodonto. A detecção precoce, né, desses excessos nas restaurações, ela é muito importante para o tratamento odontológico preventivo, né, e pode ser realizada através de exploração clínica, com instrumento sensível, tátil, né, usando um conjunto também com radiografias periapicais e interproximais. Então, quando a gente faz uma restauração, né, de classe 2, quando a gente finaliza uma restauração, um procedimento restaurador de classe 2, é nossa obrigação fazermos, né, uma exploração nessa região para verificar se realmente essa restauração tem um perfil de emergência adequado, se não tem excessos, se esses excessos podem ser facilmente removidos durante a fase de acabamento do processo restaurador, ou se é necessário fazer um reparo nessa restauração. Então, através desses instrumentos, né, através de uma sonda exploradora, de fio dental, a gente pode sentir essa região para verificar se tem ou não algum excesso, e também podemos utilizar, né, lançar mão dos nossos exames de imagem, né, a radiografia interproximal, principalmente, para verificar se existe algum excesso, algum sobrecontorno da restauração nessa região ou não. Então, quanto antes isso for feito, né, quanto antes essa detecção for realizada, mais precocemente, a gente também vai fazer uma prevenção, né, do surgimento de qualquer alteração periodontal em volta desse dente. Então, as tomadas radiográficas, elas devem ser utilizadas por nós de maneira
rotineira, né, após os procedimentos restauradores amplos. Então, muitas vezes a gente negligencia essa parte posterior de imagem, né? Nós fazemos apenas a parte anterior. Então, o paciente chega e muitas vezes a gente precisa fazer uma verificação mais a fundo, verificar a profundidade, qual que é a proximidade com o tecido pulpar, e a gente faz um exame de imagem para fazer essa detecção inicial. Só que muitas vezes a gente não faz, né, esse exame de imagem após a restauração, acreditando na nossa experiência, né, e na nossa habilidade profissional de se fazer uma restauração. Só que muitas vezes a gente acaba negligenciando, né, e acabam então por ficar em algumas restaurações, né, com alguns excessos, né, que podem então ser podem ser aí o início, né, de um problema periodontal que poderia ter sido evitado, né, caso a gente tivesse realizado esse exame de imagem posterior. Existem estudos que mostram já que 25 a 40% das lesões de cáries também interproximais não são detectadas através de exames clínicos e que elas necessitam de uma radiografia para detecção precoce. Então, aí está outro fator. Até então, a gente estava falando da parte de restauração. A parte de detecção de lesões interproximais também é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente não consegue visualizá-las clinicamente. E a gente precisa lançar mão de algum tipo, né, de exame a mais, que seria o nosso exame interproximal de raio-x, para verificar se existe realmente alguma lesão, alguma cavidade que precise, que necessite de um tratamento restaurador. Muitas vezes essas lesões cariosas interproximais, elas são silenciosas e acabam sendo também bastante prejudiciais à estrutura dental, né? Porque quando o paciente se dá conta de que existe alguma coisa ali, quando ele vai ter uma sintomatologia, essa lesão de cárie ela já pode estar bastante avançada, né? E principalmente também devido à proximidade que essa lesão cariosa pode ter com o tecido periodontal, né? Com a margem gengival e posteriormente, né? Muitas vezes essa cárie ela avança no sentido radicular, muitas vezes até inviabilizando o processo restaurador, dependendo da extensão que ela possa atingir. Quando então que a gente que a gente deve, né, utilizar a colocação de margens subgengival? Quando que a gente vai ter que fazer uma restauração onde a margem da restauração vai acabar ficando subgengival? Em situações, né, aonde eu tenho cáries que já estejam subgengival, já estejam localizadas subgengivalmente, ou eu tenho algum defeito, né, numa restauração já pré-existente que esteja subgengival, né? Também lesões de abrasão, de erosão, né, que necessitem do processo restaurador, também devem ser restauradas de maneira subgengival. Quando essas restaurações estejam em alguma região que tenha comprometimento estético, né, às vezes lesões de abrasão ou erosão em dentes anteriores, e também fraturas subgengivais. Então, nesses casos, a gente tem que acabar intervindo, né, num espaço subgengival. E aí começa a nossa íntima relação com o tecido periodontal, né, onde nós devemos respeitar todos os princípios biológicos, né, do tecido periodontal, e sem também negligenciar no processo restaurador, né? Então, aí entra então a nossa íntima relação, né, das duas disciplinas, onde a gente precisa realmente ter um cuidado bastante efetivo, né, para que a gente não cause nenhum problema dentro do nosso periodonto e também que a gente não negligencie na nossa parte restauradora. O ponto de contato, né, que é tão falado, né, e às vezes ele parece fácil, né, mas muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade, né, de devolver esse ponto de contato de maneira adequada. O que é o ponto de contato?
Então, o ponto de contato, um bom ponto de contato é aquele que consegue mimetizar, ou seja, reestruturar, né, aquela estrutura dentária que já existia antes. E ele tem que permitir também um contato fisiológico entre os dois dentes adjacentes. Ou seja, o contato fisiológico não é um contato excessivo e também não é falta de contato, né? Contato fisiológico, anatômico e funcional entre os dois dentes adjacentes. Então, esse contato, que na verdade o ponto de contato ele é chamado de ponto de contato, mas muitos estudos dizem que o termo correto seria face de contato, porque ele não é apenas um ponto, ele é uma região um pouco maior do que apenas um ponto, né? E essa face de contato entre os dois dentes adjacentes, ela não deve ser exagerada, com uma pressão exagerada, né? Porque isso acaba não permitindo que o paciente faça o uso do fio dental de maneira adequada, que ele não higienize, né, de maneira adequada. E também não pode ser muito solto, muito frouxo, né? Porque quando a gente tem um ponto de contato ineficiente, vão acontecer alguns problemas que vão acarretar lesões de cárie secundária, entre outros problemas. A ausência, então, do ponto de contato, né, entre dois dentes adjacentes, ela é a causa principal de impacção alimentar. O que é impacção alimentar? Na verdade, a impacção alimentar é quando o paciente se alimenta, né, e resíduos do bolo alimentar ficam aprisionados entre dois dentes adjacentes. E por que isso acontece? Aqui nas imagens a gente consegue verificar que existe um espaço entre os dois dentes adjacentes. Esse espaço, ele permite que o bolo alimentar entre e se acumule aqui, né? E ela pode estar, essa falta de ponto de contato, ela pode estar relacionada com dois fatores. Ou é a disposição dos dentes do paciente, o paciente ele já apresenta dentes pequenos, né, para preencher todo o espaço da arcada dele, e por isso os dentes apresentam esse espaço, né, esse diastema entre eles, ou também pode ser devido a uma restauração ineficiente, né, um ponto de contato ineficiente que foi confeccionado pelo cirurgião dentista, né? Então, aqui a gente pode verificar que essa restauração, né, de amálgama, ela não devolveu o ponto de contato de maneira satisfatória, né? Então, nesse ponto aqui, nós temos o quê? Nós temos um ponto aonde o paciente vai ter sempre um acúmulo de alimento, né? E aí, esse acúmulo de alimento pode ocasionar vários problemas, né, para a saúde dental do meu paciente. Então, a impacção alimentar, ela é uma causa muito comum de inflamação gengival, né, criando uma área favorável para o crescimento e multiplicação de bactérias. Então, o que acontece? Muitas vezes o paciente vai chegar no consultório relatando que está sentindo dor entre os dentes. E para ele, às vezes, muitas vezes, essa dor é advinda do dente. Às vezes ele nem consegue identificar que é, né, do tecido gengival. Essa dor, na verdade, ela está sendo ocasionada devido à pressão que aquele bolo alimentar faz naquela região, né? E aí, quando ele não limpa de maneira efetiva, porque muitas vezes o paciente negligencia na parte de higiene oral, e muitas vezes também ele não consegue, né, devido à localização e tudo mais. Quando ele não faz essa higienização de maneira correta, esse bolo alimentar ele vai acumular placa nessa região, e essa placa, na verdade, vai começar a provocar alguns problemas periodontais e problemas de cárie também, né, na estrutura dental. Então, esses espaços proximais, ele vai aumentar, né, o acúmulo dessa placa bacteriana e vai ocorrer um processo inflamatório na gengiva, né, então muitas vezes a gente vai observar esses sangramentos, como a gente observa aqui, ó, nessa região, né, existem alguns sangramentos, a gengiva fica demasiada, inchada, e isso, na verdade, com o tempo, né, se esse fator não for removido, se esse ponto de contato não for devolvido, o que vai acontecer? Essa inflamação gengival, ela vai progredir, né, para uma doença periodontal crônica,
e muitas vezes o paciente vai ter até destruição óssea nessa região. Então, a impacção alimentar causada por esses espaços abertos, ela pode ocasionar, né, diversos problemas, né? Dentre eles, o desconforto, né, que eu já comentei com vocês, que é um dos fatores que às vezes traz o paciente até o consultório, né? Porque muitas vezes o paciente, quando ele não tem sintomas, ele não vai procurar ajuda, ele não vai procurar resolver o problema, né? Ele só vai procurar resolver quando ele acaba sentindo algum sintoma. Então, ele vai muitas vezes nos buscar relatando um desconforto, né, nessa região entre os dentes. Ele acontece devido a essa pressão, né, contra o tecido gengival. Dor, né, que pode ser ocasionada tanto no tecido gengival quanto também no tecido duro, devido à cárie, quando essa cárie ela já se instala na dentina, né? Então, essa região interproximal, ela é uma região perigosa, porque a gente sabe que nos dentes posteriores, na região mesial, é onde a gente tem a abertura, né, da nossa câmara pulpar e a proximidade com esse tecido pulpar. Então, muitas vezes essa cárie ela se instala, né, nessa região e até o paciente sentir alguma sintomatologia, muitas vezes essa cárie já avançou o suficiente para que seja necessário a realização de um tratamento endodôntico. Sangramento gengival é outro fator e é outra causa que às vezes traz o paciente, né, buscando a resolução do problema. Ele chega relatando que quando ele passa o fio dental sangra, que ele sente um mau cheiro, que aí ele tem medo de passar novamente o fio dental porque ele acha que está machucando, quando na verdade ele deveria insistir com o fio dental, né? E muitas vezes ele acaba que ele para de usar o fio dental porque ele acha que ele está machucando o tecido gengival. Posteriormente, podemos ter também a recessão gengival instalada, né, que é quando o tecido gengival migra, né, de posição. Isso acontece devido ao fator de inflamação que está instalado no local. Isso vai ocasionar também a exposição de raiz, e muitas vezes vai vir acompanhada também de sintomatologia dolorosa, né? Porque a gente sabe que a raiz não foi feita para ficar exposta na boca, né? Ela deve ser protegida pelos nossos tecidos de proteção. E aí, muitas vezes, o paciente também tem esse outro problema que é a sensibilidade dental, né? E ele também fala e relata que tem sensibilidade quando vai algum estímulo doce, algum estímulo térmico, né? Então, a gente também tem que estar atento a isso também. E isso também pode ocasionar uma oclusão traumática, né? Ou seja, a gente pode começar a ter uma descompensação na oclusão devido a esse problema que foi instalado, né? Devido à falta de contato proximal entre os dentes adjacentes. Então, veja a série de problemas que a gente pode ter ocasionado, né? Devido a um único fator que poderia ter sido evitado, poderia ter sido resolvido, né, de maneira tranquila, se esse espaço, né, quando é um espaço que foi restaurado, tivesse sido restaurado de maneira adequada. Pessoal, então, essa breve introdução, né, eu fiz só uma abertura, né, dessa relação entre as duas disciplinas, relacionando principalmente com a parte da dentística, que é a minha área, e posteriormente, um próximo vídeo, eu vou falar para vocês também sobre a importância da utilização dos sistemas de matrizes, né, que são sistemas que a gente utiliza principalmente para fazer a devolução desse ponto de contato e para conseguir fazer uma restauração subgengival, né, de maneira adequada, sem que a gente perca, né, esse arcabouço, né, que a gente deve construir esse perfil de emergência, né, vindo de maneira adequada desde a região, né, subgengival, quando essa lesão já está subgengival, até a região oclusal. Então, eu peço que vocês assistam os próximos vídeos, né? A professora Mariane também vai falar com vocês sobre alguns aspectos da parte periodontal, e eu vou falar então no próximo vídeo sobre essa questão da utilização
da maneira adequada de se utilizar os sistemas de matrizes, tá? Espero que vocês tenham gostado e que esse assunto seja bastante relevante também, né, na vida profissional e acadêmica de vocês, tá bom? Então, até o próximo e tchau, tchau.